Olá, 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 meus amigos. Está começando o meu, o seu, o nosso Futebol de Fato, o bate-papo descontraído e irreverente sobre tudo o que acontece no mundo da bola. Nós estamos aí em todos os canais, você pode nos ver, seja agora pelo YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, ou você pode nos ouvir também por todas as plataformas de podcast. Aí você não precisa ficar olhando pra gente, pode só ouvir a nossa voz e as nossas discussões. É isso aí. Fique ligado, porque hoje o futebol de fato está começando. É o futebol de fato que está no ar. Tava ali me atrapalhando um pouco aí na frase, mas é isso. Futebol de fato está no ar em todas as plataformas. Aí seja vídeo, seja áudio, nós estamos aqui. E nós vamos aqui falar, vamos chamar aqui, montar nossa equipe. Hoje a nossa equipe vai ser mais um bate-bola aqui. Vamos estar aqui contando com ele o nosso, vou chamá-lo, nosso homem-gol, o cabeceador, o mente brilhante do futebol de fato. Leandro Veríssimo, Oleco, ele que faça chuva, faça sol, seja calor, seja frio, inverno, outono, primavera, verão, ele tá sempre aqui, bicho. Ele tá sempre presente, tá sempre aí com a gente. Tudo bom, Leco? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Futebol de Fato. Ô, Solinha, é um prazer estar aqui, né, para fazer esse bate-bola aqui sobre a rodada do Brasileirão, conversar um pouco sobre o futebol brasileiro e agradeço mais uma vez o convite e estarei aqui sempre que você quiser e me chamar. Muito bom, muito bom. Você estará sempre. Olha, o Leco tem até fãs aqui, ó lá. Lígia Oh, Prado disse: beleza, hein? Leco lindo. Ah, né? Um Ô, beijo, amor. um beijo. Acho que ela está escutando Essas, aqui. Um beijo. Não essas escutou. fãs aí, essas fãs aí. Bom, vamos lá. Vamos, deixa eu botar aqui, né? Pra gente já deixar aqui. Você ficar ligado aqui embaixo nos resultados da rodada. E para começar, né? Vamos começando aqui falando sobre o nosso glorioso time do Morumbi. Leandrinho, São Paulo tá aí, né, na trilha da vitória, né? Recebeu o Sport em casa e já tá despachando o Sport para a Série B aí. Como é que foi essa partida em casa, né, depois de vencer na semana passada, o clássico? E aí, como é que foi mais essa vitória aí para segurar o São Paulo de vez na Série A e respirar mais aliviado? Olha, Saulinho, só dando um parênteses aí, um porém, Parênteses, parênteses. teve até um jogo aí do final de semana também, São Paulo e Atlético Paranaense, né? Ah, Final de sim, é semana não, verdade. do meio da Meio da semana teve São semana, Paulo e Atlético Paranaense, exatamente. que o São Paulo jogou no primeiro tempo e nada. Perdeu Nada. muito gol no começo do jogo, no primeiro tempo, até os 20, 25 minutos, criou bastante chance de gol, mas uma estatística que eu tenho aqui comigo mesmo, não sei se ela existe, é real mesmo, é que se o São Paulo não faz gol no primeiro tempo, é difícil ganhar. É difícil continuar com a mesma intensidade no segundo tempo, criando jogada, o toque de bola, a ofensividade. Então, eu já previa um pouco, quando acabou o primeiro tempo, eu estava no estádio, né? Eu já Uhum. previa o pior ali, que às vezes o São Paulo gosta de tomar aquele golzinho também do time que não está fazendo nada, só está fazendo cera. E foi isso que o Atlético Paranaense propôs aqui, né? Um futebol feio, vergonhoso do Atlético Paranaense. Acho que teve mais tempo de jogador do Atlético caído do que tempo de bola. E também o juiz foi o Leandro Roaden,
péssimo, Ah, péssima grande arbitragem, voada. péssimo, cara. Não agia, não amarelou o goleiro no primeiro tempo, o goleiro desde o primeiro Uhum, tempo, mas só uhum, para ter aquela moral, né? Ah, dei um amarelo sim. ali pro goleiro, né? Tá fazendo cera. Mas depois Um quem expulsa o amarelinho. goleiro, né? Que tá fazendo cera? Ninguém, nenhum árbitro tem aquele Culhão. culhão. Eu não Aquilo queria falar roxo, culhão, como mas diria o ex-presidente Fernando Collor, aquilo roxo. culhão, exatamente. Culhão para expulsar o goleiro. É, não tem, cara. Então dá amarelo só para chamar atenção. E uma péssima Uhum, arbitragem. O Atlético não veio para jogar e o São Paulo parou de jogar no primeiro tempo. E aí o jogo contra o Sport, né, que a gente estava falando agora há pouco, São Paulo sim. fez o mesmo jogo no primeiro tempo, porém, ontem saiu o gol, né? Saiu no segundo tempo. Eu achei no primeiro tempo também que São Paulo não ia acontecer nada ali, Hum. ia dar ruim de novo, mas São Paulo foi lá e meteu caixa. Caleri Salvador, de novamente, mais uma vez ele. Quem dizia que o Caleri não chegaria para São Paulo, salvar o São Paulo, né? Na É, época era o Libertadores, né? e Mas salvou, né? E aí eu vejo que a salvou. torcida de São Paulo, a torcida de São Paulo tá aliviada, né? Por exemplo, aqui a nossa espectadora Fernanda Lins diz: time grande não cai, né? Eu Incaível, incaível. discordo, mas o São Paulo tá conseguindo aí, conseguiu um feito aí se segurar nesse Ah, campeonato. pontos bons aí do São Paulo, né? Tá meio que acabando o campeonato e Sim. São Paulo com 45 pontos. Temos aqui o Bahia com 34 jogos, um jogo a menos, Juventude Peraí, 40. você quer, eu vou colocar aqui para você, Coloque só para pra gente, você, coloque hein? pra gente. Ah, Vamos obrigado. colocar aqui só Obrigado. para você. Vamos Obrigado. colocar aqui a Prazer. tabelinha. Coloque pra gente uma Eita, tabelinha do peraí Campeonato que a tabelinha. Brasileiro. Ó lá. Agora nossa Vamos tabelinha, ver. tá vendo? Nossa A tabelinha tem parte de até baixo, um. né? É, nossa tabelinha agora ela tem até o vermelhinho ali, ó lá. Ah, a Pra quem vai tabelinha tá ganhar, chique. a gente deixa agora destacar. Então, o A São tabelinha Paulo tá tá com chique. 45 pontos, o Santos empatou hoje, 45. foi a 46, né? Então Problema já ali embaixo, conseguiu. só que por enquanto o Juventude e o Bahia eles têm um jogo a menos, né? Sim. Quer dizer, não é jogo a menos, eles vão jogar ainda na rodada. Mas vocês também têm um jogo a menos, né? Porque Não, vocês São têm. Paulo tem. Não, acertou já no meio da semana. Acertou no meio da semana o jogo. Não, mas vocês têm um jogo, vocês, ó, eu tô aqui, vou pegar aqui, né, novamente aqui. Zé Vinhetinha deixou tudo no ponto, né? O Zé Vinhetinha me deixou aqui, ó, que da rodada passada Ah, sim, vocês têm, né, um sim, jogo a sim, menos, que é o sim, com o sim, sim, Grêmio, sim, na sim. segunda-feira, dia 2, né? Tá E certo. aí, a gente tem essa dúvida aqui, porque o que que Mande. acontece, né? Aliás, isso aqui tá errado, não é dia 2 da segunda. Ô, Zé Vinhetinha, caramba. Segunda-feira não é dia 2, filho. Se não Dia me 2, engano, é pô, dia 2, Zé Vinhetinha, quinta-feira. Você é quinta-feira. burro. Então, mas voltando. Quinta-feira. Onde tá escrito segunda aqui, leia-se quinta. E aí vocês enfrentam o Como, Grêmio lá na Arena do Grêmio, né? Já como diz Kleber podendo. Machado, né? Segunda mais conhecido como quinta. Exatamente. Às 8 da noite vocês vão lá enfrentar o Grêmio, né? E aí, será que vocês já vão entregar a passagem do Grêmio para a Série B? Olha, Aí. o Grêmio vem dando uma evoluída, né, nesse finalzinho do campeonato. Pelo Aham. menos parou de perder, não perde, se eu não me engano, lá. Não perdeu o último jogo. Perdeu, pô, Perdeu, é perdeu. verdade, é verdade. É que tinha ganho dois, empatado um, aí perdeu o último, é verdade, é verdade. Não, pô, o Grêmio Perdeu o último perdeu. O Grêmio jogo, perdeu do Bahia, tomou uma saraivada na perdeu do Itaipava Arena Bahia. Fonte Nova, 3-1, É sexta-feira. verdade, é verdade. Perdeu, é verdade. Então, a expectativa é que o São Paulo vá lá e ganhe, né? Porque não vai fazer mais que obrigação ganhar de um time que praticamente não jogou o Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio perdido no Campeonato Brasileiro inteiro, começou a Uhum. acordar agora no finalzinho, mas ainda assim é o mesmo time. Então, o São Paulo precisa continuar propondo o jogo como vem propondo para os seus adversários, Uhum. porém, meter bola para dentro, porque o São Paulo, em termos de finalização, o aproveitamento é muito baixo. O São Paulo perde muito gol e os empates são consequências disso, né? O São Paulo é o time que maior empatou
no Campeonato Brasileiro. E a finalização, né? Esse fundamento tão importante para o futebol, Ah, o bastante. fundamento do São Paulo é baixíssimo. Eu acho, ainda falando do jogo contra o Sport, Sim. eu tô vendo um jogador que eu já sabia, já via nele uma, uma prosperidade para ele jogar na Europa, jogar muito lá fora, mas eu vejo ele crescendo em momentos difíceis, o que é Uhum. muito importante, é ter que ter muita personalidade, ainda mais por ser um moleque, não, por ser um menino novo, é Um o Gabriel menino. Sara. Gabriel Sara vem jogando muito bem, vem crescendo em momentos importantes, vem fazendo gol, Uhum. gol em clássico, dando assistência. Ontem fez gol de novo para dar uma aliviada, que o jogo estava 1-0, estava preocupante, fez o 2-0 ali para ficar mais tranquilo. Então, Uhum. um ponto bom do São Paulo nesse campeonato é acreditar que tem um jogador que possa ser mais para frente mais importante ainda para o São Paulo em situações boas, não em salvar do rebaixamento, mas em campeonatos lá em cima, chegando na semifinal, final, quarta final, momentos decisivos que o São Paulo precise esteja almejando títulos, né? Uhum. E eu tenho certeza absoluta, torço ainda como torcedor para que o São Paulo não venda ele tão próximo. Obviamente que torço para que ele seja um baita jogador aqui lá fora, mas como torcedor eu espero ainda que ele fique mais em São Paulo, porque ele é um baita jogador, é craque, é craque. Você vê quando ele pega na bola, você vê que ele é diferenciado, como diz o Muricy, né? Uhum. E eu acho que ele vai já já para a Europa e vai brilhar lá. É um cara que não é muito falado, Hum. mas é porque o São Paulo também não vem de fases boas, né? Então as pessoas não. É, Ninguém faz um olha muito, tempinho já. ninguém olha tanto para o São Paulo. Mas o Gabriel Sara é diferenciado e já já ele vai brilhar muito lá fora. Do São Paulo. E Exato. mais uma última. Não, E aí, pode falar. só para te falar, e aí só para a gente já tá colocar aqui, porque a gente falou do jogo contra o Grêmio, que é o da rodada passada. Aí o da próxima rodada, que é na. Aí sim, esse sim, correto. Esse sim é na segunda-feira, olha lá. O Zé Vietinha Sim. trocou os. Esse sim, que é no Rosé, gente. Morumbi, 37ª, 37ª rodada, aí contra o Juventude de Casa. Aí é o jogo realmente para aí tentar chegar, quem sabe, aí no G10 aí, né? Quem sabe. Eu acho que os 45 pontos Uhum. dão uma aliviada, né, na Série B, né? Sim, sim, Obviamente que a sim. margem ali do rebaixamento de pontos não pode subir. Uhum. Juventude ganha duas, Bahia ganha duas, tudo bem que tem muito confronto direto ali embaixo. Mas ainda tem Atlético É, Goianiense, ainda tem Atlético deixa Paranaense, eu ainda ver tem aqui. Cuiabá. Sim. Então, eu acho que a margem não sobe, não, mas 45 pontos já dá um alívio, mas não Você custa pensando nada ganhar numericamente, um próximo. numericamente você fica preocupado, mas você olhando os times de baixo, né? E aí o Atlético Paranaense também, que agora tá despencando aí, o Sim. Cuiabá, que enfrenta na próxima rodada, enfrenta o Palmeiras. Então é complicado aí, né? Então, foi o que eu falei para vocês: Chapecoense e Sport Grêmio já eram, aí só falta definir essa última vaga aí, que É. fique, que Juventude e Bahia estão disputando arduamente para ver quem que empurra o outro aí, né? Então. Na minha opinião, ele tem quatro times, né? Uhum. Se a gente for olhar ali, são quatro times que mais perigam de cair. Eu acho que o Cuiabá ainda com 43 pontos, Hum. eu acho que ainda consegue se salvar. Mas eu acho que o Atlético Uhum. também, eu acho que se salva por conta do time, por conta da fase que fez na Sim. Sul-Americana, por conta da fase que fez no ano. Eu acho que Uhum. fica ali entre esses três, Atlético Goianiense, Bahia e Juventude. É. É difícil, porque o campeonato esse ano ele foi nivelado por baixo demais, assim. Nossa, péssimo. A parte de cima tem quatro, cinco times despontados ali, os três, Palmeiras, Atlético, Flamengo, o Corinthians está bem despontado também esse ano ali. O que a gente teve esse ano aí, deixa até eu pegar aqui, já que a gente está falando, deixa eu aproveitar aqui, pegar a tabela da parte de cima, porque o que que acontece? Nós tivemos aqui algumas equipes, aqui nós temos aqui dividido por cores, olha que bonitinho que o Zé Vinhetinha fez. Olha Ele só que já botou beleza. aqui o G5 em verde aqui, vai mostrar quem está classificado na Libertadores direto, nesse momento,
e aqui ser sétimo lugar colocados, que seria a pré-Libertadores, agora não é mais pré, né? A primeira fase da Libertadores. Então, o que nós temos aqui nessa tabela é que alguns times que estavam vindo lá em cima, despontando no começo do campeonato e até boa parte do campeonato, começaram a tropeçar, né? Como o Bragantino, o Fortaleza teve rodada que liderou o campeonato, ficou lá brigando Sim. com o Flamengo, com o Palmeiras, né? Então nós temos uma situação que o Corinthians, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouco, mas um time que teve aí um primeiro turno difícil, um segundo turno, depois das contratações, um pouco irregular, até que manteve uma regularidade, mas depois irregular, e aí com resultados bons em casa e resultados negativos fora, e tá em quarto, né? Tá aí assegurando com uma certa tranquilidade o quarto lugar. Né? Então, realmente foi um campeonato que foi nivelado muito por baixo, né? E Então, você vê o começo do campeonato do Corinthians, nossa, era Uhum. começo de campeonato da parte de baixo, né, do brasileiro, né? Sim, sim, sim. Mas vamos aproveitar, vamos já falar do nosso querido Coringão. Vamos lá. Leandro, o Corinthians, né? O Corinthians em casa, com a Fiel, ele é 100%. A gente tá falando aqui do Atlético Paranaense, né? E o Corinthians recebeu o Atlético Paranaense em casa e também conseguiu aí uma vitória, afundou mais o Atlético Paranaense. E claro, não foi um jogo. O Corinthians, assim, ele consegue montar. O Silvinho consegue montar uma equipe consistente em casa, né? O Corinthians teve aí domínio de boa parte da partida, mas ainda era um jogo truncado, não conseguia criar, desperdiçou muitas oportunidades e tudo mais, e só conseguiu realmente abrir o placar com pênalti, que vamos ser aqui. A gente tem que ser claro aqui, foi um pênalti que não foi pênalti aquilo é a regra basilar, né? A bola na mão, no braço de apoio do jogador da Paranaense, aquilo não é pênalti, pô. Aí até parou, eu ia chamar o VAR, eu falei, bom, o juizão não vai dar pênalti, né? Mas deu. Fábio Santos foi lá, bateu, criticado Fábio Santos, foi lá, bateu, converteu o pênalti. E beleza, o Corinthians aí até cresceu um pouco na partida. Duqueiroz fez uma ótima partida com o Corinthians, aí foi um baita destaque positivo da equipe. Mas no finalzinho, o Corinthians aí sofreu um sufoco aí, né? Então sempre as coisas vêm aí com um certo. A gente não consegue ter uma partida que o Corinthians vence com tranquilidade. Né? Sim. Então, eu achei até engraçado uma coisa do Queiroz, eu estava vendo a transmissão da TV Globo, e aí o Duqueiroz foi eleito lá o craque do jogo, e aí ele recebeu lá o troféu do craque do jogo, ele falou, não, eu quero agradecer primeiro a Deus, em segundo lugar a mim mesmo, né? E em terceiro lugar, a mim mesmo e a minha família. Aí ele falou que ele veio, que teve uma infância difícil na favela, tal, mas achei interessante, né? Ele queria dizer que ele teve que superar aí muitas Sim. barreiras para chegar, mas foi interessante. O cara fala, não, agradeço a mim mesmo, tal, e a minha família e tudo mais. E ele foi realmente eleito aí com justiça. Mas o Corinthians passou um sufoco no final. No final, o Cássio, que a gente vem falando aí, apesar do Cássio ter bastante crédito, o Cássio aí deu alguns sustos hoje na torcida, né? Então, nesse momento, o que ele era matou gago de acho. Um goleiro que era uma unanimidade, né? De repente, ele começa a ser cada vez mais questionado. E considerando também que no Castelão, né? O Corinthians na quinta-feira enfrentou o Ceará no Castelão, e o time teve mais uma vez uma atuação pífia fora de casa, né? E o seu Cássio, ele entregou a paçoca também, né? Mais uma vez. Então, nós temos aí algumas pessoas questionando tal, né? O Cássio, ele não deve.
o Corinthians deve pensar seriamente aí num goleiro para substituí-lo, né? Então foi o que a gente conversou aqui na semana passada, né? Então, um nome que desponta aí para substituir o Cássio seria o Matheus Donelli, que é um menino aí que vem tendo boas atuações quando consegue entrar no gol corintiano. Então vamos aguardar. E aí, Leandro, nós temos aqui o Corinthians no próximo domingo, novamente, provavelmente o jogo da televisão, da TV aberta, porque é domingo às 4 da tarde. O Corinthians recebe o Grêmio na Neoquímica Arena, né? E é aquele jogo. Por isso que eu peço, Leandro, querido time de São Paulo, não vá com tanto afinco à Arena do Grêmio, tá? Deixa eles um pouquinho felizes, porque a gente quer despachar o Grêmio para a segunda divisão, para devolver aquele jogo, né? Lá, aquele jogo de 2007, né? Devolver, né? Sim, lembro. Que eles eram com todo o ímpeto para nos derrubar e foram lá no estádio, na antiga Arena do Grêmio, lá com o caixão. Então hoje a gente quer mandar eles para lá. Então deixa com a gente, deixa a gente fazer as honras, né? Levá-los até colocar na porta do busão. Então vai com Deus para a Série B. A chance que vocês têm é uma chance 100% praticamente, sim, né? Porque o Grêmio já está com a porta aberta da Série B, né? Só falta aquele empurrãozinho. Aquele empurrãozinho só. Que o São Paulo tá, é difícil saber se o São Paulo vai conseguir dar nesse meio de semana, né? Porque o São Paulo gosta de se complicar com um time que está em pior fase, né? Mas sim, comentando aqui sobre o Corinthians e Atlético Paranaense, é engraçado e é difícil, é engraçado e interessante ver como alguns times vão caindo durante o ano, né? O Atlético Paranaense que foi campeão da Sul-Americana, né? Chegou muito bem, jogou muito bem a Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro estava muito bem no começo, do meio ali, aí do comecinho do segundo turno para cá só foi caindo, talvez por conta também da Sul-Americana, mas talvez também por conta da demanda de jogos, de um elenco também que não é um elenco vasto de jogadores que tem jogadores mais com uma certa idade já, então o revezamento é muito maior. Mas também o Atlético Paranaense fez o mesmo jogo igualzinho que fez aqui no Morumbi também, contra o São Paulo, e mereceu perder por conta do futebol feio que fez, por conta da falta de fair play, que é isso de ficar fazendo cera, não querer jogar num 0-0. Sim. E o Corinthians mereceu a vitória, mesmo sendo um gol de pênalti, mas o Corinthians jogou melhor, propôs mais o jogo, quis ganhar, estava a fim de jogar, teve muito mais posse de bola, teve muito mais chute a gol, o dobro de passes. Sim, não tem nem o que falar. Por isso, 657 passes, o Atlético Paranaense 335. Então, mereceu ganhar. O Atlético está propondo um jogo que não dá para entender. Um time que precisa ganhar, está lá embaixo, precisa ganhar. E vem propor um jogo fora de casa totalmente procurando empate, procurando uma bola achada. E o Corinthians mereceu. Agora, falando do Cássio, é aquilo que a gente conversava, né? O Cássio é um ídolo do Corinthians, mas ele nunca foi também o goleiro do melhor físico, né? O físico mais trabalhado, um goleiro mais forte ali, um goleiro sempre foi um cara alto, porém em alguns momentos ali dele no Corinthians você achava uma barriguinha dele, achava um condicionamento físico meio estranho dele ali. Você ficava manjando, você ficava observando ele sem camisa. Sou bom de olhos. Mas que nem o Rogério final da barriga. Não, final da barriga. Final da barriga. Senhor Carreira, né? Parece o barriga. Final de barriga tinha uma carreira. Mas no final da carreira ele tava com uma pança que ele precisava comprar uma camisa maior para disfarçar aquela pança dele lá. E isso é de final de carreira, ainda mais goleiro que não tem o mesmo treino que um jogador de linha, né? O goleiro não tem aquele mesmo condicionamento do cara da linha, porque não precisa tanto. Ele precisa de reflexo, precisa estar ágil, precisa estar bem condicionado, mas não treina como um jogador de linha. Mas
se vê assim que ele já está ficando mais velho, obviamente, com menos reflexo do que antes. Mas é aquela questão que também a gente sempre fala sobre o Cássio, né? O Corinthians ali já classificado para Libertadores e tal. Aliás, eu até ia Mas falar aqui sobre isso, mas termina de falar sobre o Cássio, porque só é uma coisa aqui a Conmebol publicou um negócio agora há pouco, mas termine de falar sobre o Cássio, por favor. o Cássio é impressionante o quanto ele aparece em jogo importante. E Sim. semifinal, final de campeonato, ele sempre aparece, ele sempre vira um monstro, né? E você vê ele no meio do Campeonato Brasileiro, umas falhas bizarras, sai jogando errado com o pé, parece que ele fica meio displicente quando não tem uma motivação a mais, né? Mas o Ele tem ponto forte dele é que ele esses aparece em pontos. jogos decisivos, né? Isso é Isso é importantíssimo para um importante. goleiro. O goleiro bom tem que Ele, aparecer em jogo decisivo, tem que fazer ele não milagre. some, não E ele arrega. aparece, faz milagre, pega muito, decide jogo, como ele já decidiu muitos jogos para o Corinthians de Libertadores, principalmente do Mundial. Sim. Então, do Mundial que Mas existiu realmente, né? Da não, Libertadores. eu não vou discutir isso, mas a questão é a seguinte: sim, mas ok, a gente teve aí grandes atuações do Cássio, eu sou muito grato ao Cássio, mas é algo também que a gente precisa já começar a pensar, porque também não dá para viver só com o legado, só com a história que o cara construiu de atuações. Né, a Libertadores faz 9 anos, né, então ano que vem vai completar uma década desse título da Libertadores. E aí, precisamos buscar aí novos títulos. Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o Wesley Damasio aqui, doutor Wesley, está nos assistindo, um grande abraço. E aí, a gente estava falando sobre a questão da Libertadores, a Conmebol, no seu perfil da Libertadores, acabou de publicar isso aqui, ó. O Corinthians está classificado para a Libertadores, já então classificado para a Libertadores 2022. Qual é E o aí, número de vamos Libertadores aí do Corinthians? de participações? Participações. É a Eu não tenho. 16ª, né? 16ª. Acredito que sim, isso. 16ª participação. E vamos ver aí como é que vai ser no próximo ano, né? Se continuamos ou não, por enquanto, ao que tudo parece, continuamos com o Silvinho, né? Então, vamos ver se a gente consegue aí montar uma equipe competitiva para esse torneio, né? Porque Eu se acho que o você passar um Corinthians torneio só ganhando em casa, fica bem complicado. Não dá para você ter um time consistente em casa e fora de casa é um catadão, um bando que não sabe o que está fazendo, você não tem um padrão um tático. bando de loucos. Exatamente, Mas eu basicamente é isso. acho que o Corinthians tem um time competitivo de Libertadores, tem jogadores importantes, jogadores que também ganham títulos, né? Então, você tem um elenco com jogadores que são vitoriosos, que ganham títulos, que já passaram em clubes importantes, principalmente na Europa. Conta muito no campeonato de Libertadores, né? No campeonato que você enfrenta times sul-americanos, que não está acostumado a enfrentar normalmente. Então, se bem que hoje na Libertadores está muito mais brasileiro do que nunca, né? Sim, sim. Mas conta muito no campeonato desse. E você falou de que o Corinthians só ganha jogo em casa, mas Libertadores conta demais se ter um aproveitamento 100% em casa, né? Obviamente, se E tu ganhar jogo agora. fora. E agora não vai ter mais a questão do gol Não tem fora mais. como critério, né? Então, isso é importante. E aí, vamos falar então, Leco, vamos aproveitar aqui que estamos falando desse belíssimo torneio, vamos falar sobre Libertadores de América. Leandrinho, nós tivemos aí ontem, né, final da Copa Libertadores de América 2021 e o Palmeiras foi o tricampeão do torneio, né? Aí igualando a marca de São Paulo e Santos, aí considerando o estado de São Paulo, e aí joga para nós corintianos essa pressão, porque agora a gente. Se a pressão antes em cima do corintiano era que ele não ganhava Libertadores, agora é igualar, né? Procurar, como dizia Galvão Bueno, correr atrás do prejuízo, tentar igualar essa marca. Mas o Palmeiras aí, com toda a justiça, conquistou esse título,
lá no Uruguai, Montevidéu. Foi aí um placar de 2-1, venceu do Flamengo. Flamengo, que era considerado o favorito para essa partida. A gente até aqui, na semana passada, nós fizemos, todos que deram prognóstico, apontavam o Flamengo como... Ô, Leco, volta aqui, meu filho. Apontavam o Flamengo como campeão, né? Possível campeão aí da Libertadores, provável, e a gente não viu isso em campo, né? O que nós vimos foi um Palmeiras que matou praticamente o adversário logo no começo da partida, né? De maneira bastante competente, bastante assintosa, abriu o placar e se fechou de uma forma que não deixava o Flamengo jogar. O Flamengo teve aqui, temos aqui as estatísticas da partida, né? Nós temos aqui, nós temos aqui, aqui as estatísticas. Aqui o Zé Vinhetinha, ele trabalhou, viu? Nós temos aqui, ó lá, o Flamengo ele teve 64% de posse de bola. 2 chutes a gol. Foram 19 finalizações, mas só duas a gol, né? E aí, enquanto o Palmeiras teve 19 finalizações e chutou aí 10 finalizações e chutou 10 vezes ao gol, né? Então, infelizmente, você vê aí o aproveitamento de passes até que foi equilibrado, o número de falta, cartões, amarelos, tudo mais. Mas você vê claramente que o Flamengo não conseguiu aproveitar a posse de bola que tinha. O time do Flamengo era um time completamente perdido em campo, um time sem padrão, não conseguia construir uma jogada, né? E aí eu te pergunto, Leco, até a torcida do Flamengo esteve no Uruguai em maior peso do que a torcida do Palmeiras, né? E aí eu te pergunto, o Flamengo às vezes se deixa levar pelo oba-oba desses momentos de decisão e achou que a fatura estava ganha, e aí tomou um susto, um nó tático do nosso lusitano Abel Ferreira? Cara, lembrando um grande meme aí, né? Do Flamengo é o cheirinho, né? Óbvio que é muito Sim. legal. Muito legal você provocar, você chamar o adversário, né? Para jogar tal, mas eu acho que o mal ali de alguns jogadores, o Arão também deu uma provocada, também é legal. Mas aí depois fica para meme, né? Depois fica para história, depois fica para zoação. Eu acho que não tem nada demais você ficar falando que vai ganhar, que tá motivado, que é o favorito. Só que eu acho que, obviamente, a minha superstição eu tenho muita superstição no futebol, né? Principalmente com São Paulo. Principalmente não, com São Paulo somente. Mas então eu acredito que se ficar falando muito, se ficar chamando muita atenção, ficar cantando vitória antes, nunca dá certo, nunca dá certo. Teve uma Libertadores, se não me engano, 2004, que o São Paulo colocou lá no Morumbi, na semifinal, a bandeira do Japão lá, putz, não dá certo essas coisas, sabe? O Flamengo já tinha preparado o Galeão lá Já tava, os caras estavam querendo interditar com a prefeitura, a cidade lá, o centro do Rio para fazer, e aí a torcida do Palmeiras foi lá, tirou sarro, né? Evento cancelado, né? Então... Essas coisas não funcionam, né? E aí tem a piada também que eles não ganharam nem Copa do Brasil, nem Libertadores, nem Brasileiro esse ano, ficou só no cheirinho novamente. Mas falando de coisas mais concretas aqui, eu concordo também que faz parte do futebol você dar aquela provocada, é legal. Porém, se você faz isso, provoca e fala mais com a boca, você tem que jogar. O você tem que bancar, bicho. Falou, jogou nada, sumido no jogo, perdido no jogo, a bola aí ele vinha. O Flamengo não encontrou espaço, realmente também por mérito do Palmeiras, não encontrou espaço na defesa do Palmeiras, tanto que vemos 19 chutes em direção ao gol, só que somente
2, Uhum. eles acertaram no gol. Por quê? Porque eles não conseguiam achar espaço na defesa do Palmeiras, então eles tentavam Sim. finalização de fora, era balão para cima. Então, teve duas chances. Uma foi o gol, e a outra foi o que o Michael perdeu. Se eu não me engano, foi no segundo tempo, Hum. né? Foi no final do Uhum. segundo tempo ou foi na prorrogação já? Foi no segundo tempo, né? Segundo tempo. No segundo tempo, o Michael perdeu um gol quase feito ali em frente ao Everton, que cresce muito. O Everton Sim. é um baita goleiro, para mim, o melhor goleiro do Brasil, o goleiro do Palmeiras. E também falando do Michael, eu acho que foi um baita erro do Renato Gaúcho não colocá-lo desde o início, porque para mim era um dos jogadores do Flamengo que estavam mais jogando no Campeonato Brasileiro. Tava comendo a bola no Campeonato Brasileiro. Ele Ele não considera o Michael como titular, né? Tanto não dá para que entender, né? questionaram o Renato após a partida. E porque o grande ponto do Renato aí é que quando ele era treinador do Grêmio, ele falava que não dá para competir com um time aí de 200 milhões de reais e tudo mais, e bibibi, bobobó, se tivesse um time com esse valor ele faria diferente e tal. E aí ele foi para o Flamengo, e aí justamente questionou-se essa fala dele. E aí ele falou: olha, eu não joguei, eu só joguei 8 minutos da partida com o meu time titular, porque o Felipe Luiz saiu da partida no primeiro tempo ainda, né? Só que Sim, nos 8 primeiros, só que quando o Felipe Luiz saiu, o Flamengo estava perdendo, né? O sim. Palmeiras abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo, né? Então, Eu, eu achei que não dá. o Abel foi muito bem, o Abel foi bem Foi, demais na tática que ele traçou contra o Flamengo. Ele jogou diferente, da minha opinião, ele jogou diferente do que ele vinha jogando no Brasileiro, sim. porque eu via um time do Palmeiras sem propor muito jogo, sempre tentando jogar no outro adversário, não atacando muito assim a saída de bola do adversário. E ontem fez completamente ao contrário do que eu estava vendo. Era Uhum. pressão na saída do Flamengo, uma intensidade de jogo ofensivo muito grande, propondo o jogo, criando jogadas. E o Palmeiras entrou muito mais ligado que o Flamengo, né? Tanto que o Flamengo tomou o gol aos 5 minutos, com o Palmeiras parecia que estava correndo a 100 km por hora e o Flamengo a 20, 30, ali na margem. Exato. Salto alto total. E numa final como essa, se você faz o primeiro gol, amigo, você tem que. É quase quase 100% de vitória ali, porque é um Sim, jogo só. Então, se você faz o primeiro gol, você vai ter que sair para jogar. Se você sair para jogar, você tem chance de tomar mais. O Flamengo ainda conseguiu empatar, né? Empatou com uma bola ali achada do Gabriel Barbosa, ali, que chutou muito bem, chutou no ângulo do Everton. Para mim, o Everton, quando eu vi ele no placar, Gabriel Barbosa, quem é esse rapaz aí? o Nosso querido famoso Gabi Gabigol. da família Gol. Mas eu achei que o Everton, mesmo achando ele melhor goleiro do Brasil, eu achei que ele falhou nesse gol ali, porque Hum, talvez ele esperasse um cruzamento do Gabigol, só que ele não fechou o ângulo, né? Ele deixou o ângulo sim. aberto, mas o Gabigol também achou uma bola ali entre ele e a trave ali que é espetacular. Ele já tinha perdido Mas, uma oportunidade também, que ele quase exato. ali, se ele levantasse um pouquinho mais a perna, teria marcado, Sim, né? sim. Então, Mas aí o Abel, né? Foi maluco, foi louco e botou quem? Botou o Deivinho para jogar. Quem diria que Deivinho, primeiro, quem diria que Deivinho ia jogar numa final de Libertadores e mais, fizesse o gol da exato. vitória da Libertadores. Caralho, virou ídolo da torcida. O Ainda cara depois virou. depois se jogou, simulou Depois ele sofreu o uma juiz. agressão do juiz ali, eu nunca vi aquilo. Aquilo Cara, ali ganhou, o cara ganhou até a torcida rival naquilo. É um negócio fantástico. Eu vi flamenguista rindo, se divertindo e achando o máximo, comemorando o que o cara fez, porque foi um negócio bizarro. Engraçado. não, Entendeu? O Deivinho cara se jogando lá, simulando a agressão do juiz. o cara é demais, cara. O cara, sei lá, quantos parafusos ele tem, falta. Mas ele decidiu o jogo ali também, numa Sim. falha. Uma falha Então, o Andréas absurda. lá, né? Ele teve uma falha, coitado, fiquei com dó desse garoto aí, porque é um rapaz novo, e foi uma falha que o Davidson, obviamente, não tem nada a ver com isso, e aproveitou o momento, claro, mas é aquele lance que o cara fica marcado depois, né? Sim, Então, sim. o moleque Infelizmente, né? Mas é é, infelizmente, porque não deveria é, ser assim.
Sim, sim, sim. E aí, e aí você falando sobre o Everton, né? Para mim era muito claro que a única chance do Flamengo era não levar, era vencer e não levar para os pênaltis. É, Porque se levasse para os pênaltis também, ia dar o Palmeiras tranquilamente com o é. Everton fechando o gol. Ali não tinha a menor dúvida disso, né? Ele pega demais. Pega demais. Não, foi realmente um título merecido. O Abel mostrou, que vem, às vezes a gente até contestava um pouco, mas o Abel mostrou que realmente quem trabalha com ele falou que o cara estava completamente focado na Libertadores, Sim. que era um negócio. E você ganhar, claro, a gente teve aí essa questão da pandemia tal. O São Paulo ganhou 2 Libertadores seguidas, 92, 93, mas o Palmeiras conseguiu ganhar 2 Libertadores num ano, né? Num espaço de um ano, no começo do ano, referente a 2020, agora 2021, né? E agora 2 títulos no mesmo ano que valeram, né? Porque não aqueles títulos lá de fax que o cara ganhou 2 Copas do Brasil, 2 Taças Brasil do mesmo ano, entendeu? Se eu Você contar. acredita em 10 títulos do Palmeiras, do brasileiro? Não, claro que não. Mas a questão não é essa. Também não vamos criar aqui polêmica Tá aqui, porque a bom. gente não está sem. Estamos aqui sem representantes do Palmeiras. O Mendão tá lá no Uruguai nesse momento. O time já voltou, mas ele continua lá, tá? Ele foi lá ver. Aliás, mandar um abraço pro Mendão, pro irmão dele, o Daniel, pro pai dele, o Arnaldão, que foram curtir aí, foram para o Uruguai, viram essa vitória. Aliás, o Mendão, vou te falar, o Mendão é pé quente, viu? Porque o Mendão estava presente no título da Libertadores de 99, o Mendão estava presente agora no começo do ano esteve agora no Uruguai. Olha, a Leila aí tem que levar o Mendão sempre nas decisões aí, porque Tia o Leila, homem tá, titia o Leila. homem tá 100%. Agora a tia Leila, a presidente do Palmeiras, né, tem que levar o homem para tudo que é jogo. E aí, falando em decisões, né? Vamos ver se será que acaba a piada no fim do ano? Será que o Palmeiras vai ter Olha, Mundial finalmente? Porque ó, os caras estão contando, olha, vamos lá enquanto enfrentar o Chelsea, se o Corinthians ganhou, a gente também ganha, não sei o quê, mas no último Mundial não chegou nem, não passou da. Não conseguiu ficar em terceiro lugar, porque caiu na semi e não fez um aí gol. não fez um gol. Mas E aí vamos ver. eu acho que o Palmeiras tem chance sim de igualar o Corinthians nos títulos mundiais. Mas antes eu Não, vai ter que queria. ganhar 2, pô, pelo menos. Ah, são dois? Corinthians? Ah, tá. Queria primeiro parabenizar aqui o Palmeiras, né? Os torcedores palmeirenses devem estar muito felizes hoje. Eu imagino essa felicidade, porque eu já tive 3 vezes também. Obviamente eu era muito pequeno, mas nas 2 primeiras, mas em 2005 eu lembro muito bem, então eu sei como é bom, é legal ganhar uma Libertadores. E parabéns ao Palmeiras por chegar ali entre a elite ali dos campeões brasileiros da Libertadores, São Paulo, Santos e Uhum, Grêmio, com 3 títulos. uhum, Mas eu acho que é difícil para o Palmeiras ganhar Mundial. Eu acho que essa piada ainda vai continuar. Todos queremos que essa piada continue, porque não é uma piada, é um fato. exato. E Contra fatos, não argumentos. contra fatos não há argumentos. E eu acho que a obrigação do Palmeiras chegar numa final, Uhum, na final do Mundial, é a uhum, obrigação do Palmeiras chegar na final do Mundial. Não tem história. É obrigação. Tem que ganhar, porque são times que, tudo bem, que a gente nunca vê jogar, não está preparado, mas o Abel tem esse uhum, trabalho todo de fazer a preparação, entender como o time lá joga. E uhum, sem querer desmerecer, são times mais fracos que os times brasileiros, né? Ainda mais com o uhum, elenco do Palmeiras, o investimento que tem o time do Palmeiras é mais fraco. uhum, Agora, contra o Chelsea é outra história. Você vê jogos aqui do Campeonato Brasileiro do Palmeiras, bem que não são decisões, todos os jogos são decisões, não, uhum, são todos jogos decisões, mas essa é outra motivação, né? Mas a gente vê jogos aqui do uhum, Palmeiras no Campeonato Brasileiro que você pensa, putz, um time desse jogando contra um time europeu ali que tem intensidade o jogo inteiro, que joga também 2, 3 vezes por semana com a mesma intensidade, com os mesmos jogadores, sem poupar tanto. Obviamente poupa uhum, para
revezar os jogadores Sim, por causa de fadiga, por conta de diversos fatores, mas a gente vê uma intensidade muito maior no futebol europeu, né? A comparação que a gente faz hoje é muito grande. Eu estava vendo uma entrevista hoje do Cafu num podcast, e ele fala, né, que na época que ele ganhou pelo São Paulo, era muito parecido, né? Era muito perto, assim, o limiar muito de parelho, né? né? O aparelho. São Paulo jogava de frente, pegava de frente a frente com o Barcelona, Uhum, com o Milan. Os times eram uhum, muito bons, tanto que a maioria dos jogadores de São Paulo vingaram na Europa e fizeram muito sucesso até hoje. Hoje são considerados ídolos em lugares como uhum. Roma, Milan, PSG, tipo Leonardo, Cafu, muitos jogadores consagradíssimos. Então o elenco batia de frente com times europeus. E nessa época também não tinha muita diferença na jogabilidade de fora e de jogabilidade aqui no Brasil, né? Sim. Hoje a força física do futebol europeu é muito maior que a daqui, a intensidade é Sim, muito maior, a preparação física é muito maior, é muito mais regrada, é muito mais nível acima do que aqui. Então, hoje é muito difícil ganhar de um time europeu. Tudo bem que eles falam, às vezes, muitas vezes a gente ouve falar que o time europeu ele vai para o Mundial sem muito interesse, né? Mas já ouvi muita gente falar que isso é balela, os caras vão para ganhar, é um uhum, jogo de futebol, eles querem ganhar. Você acha que os caras vão pôr o corpo mole porque eles estão interessados? Não, é um jogo de futebol e com certeza eles querem e vão ganhar. uhum. Então, eu acho que é muito difícil para o Palmeiras chegar na final um jogo contra o Chelsea, porque o Chelsea, além de ter um baita elenco, tem um jogador que se chama Kanté, o cara não para um minuto, o cara tem um preparo físico de atleta, nossa, de elite, então é Sim. muito difícil para o Palmeiras ganhar um título hoje, mundial, por conta disso, por conta da diferença dos times europeus com os times sul-americanos. E amanhã vai ter o sorteio do chaveamento, né? Nós vamos falar aqui no próximo domingo sobre isso, né? Mas vamos ter amanhã vai sair como é que vai ser o chaveamento, quem que o Palmeiras enfrenta ao longo aí no caminho até o título mundial esperado, sonhado, tão almejado mundial, inédito. Mas é isso. Bom, vamos acompanhar. A gente vai falar aqui sobre isso. Nós vamos acompanhar aí todo o desenrolar desse torneio, junto, claro, com todos os outros assuntos do nosso querido esporte bretão. Leandrinho, Leleco, meu querido, deixa aqui para nós, para os nossos ouvintes e telespectadores, né, já que nosso tempo está um pouco adiantado, o seu recado final, por favor, o seu alô, o seu abraço. Queria mandar um abraço aí para todos os nossos companheiros de mesa aí que não participaram hoje. Também queria falar com a palavra aqui de São Paulino que o alívio está maior por conta de uma vitória importante que São Paulo teve ontem contra o Sport, 45 pontos. Não está totalmente salvo, mas a gente sabe que na matemática ali do Campeonato Brasileiro é um número que se salva ali da Série B, né? Então, o alívio é maior, torcer para que o São Paulo pelo menos empate e ganhe mais um jogo, né? Ainda faltam 4, né? É isso? 4 jogos? Ou 3? 3, né? 3 jogos. Isso. 3 jogos dá para pelo menos empatar um jogo para ficar mais aliviado, né? Então, São Paulo não cai, São Paulo nunca caiu, São Paulo é incaível. Opa. Então, um abraço aí a todos os São Paulinos, um abraço, Saulinho, muito obrigado pelo convite e sempre estaremos aqui com muito prazer. Uma boa Muito noite. bem, Leco, muito bem. Espera aí que o meu negócio aqui saiu. Espera aí, pronto, volta. Muito obrigado, Leco, pela sua participação sempre pontual, sempre magnânima. E deixar aqui o meu recado para o nosso torcedor corintiano, primeiramente. Vamos aí, domingo que vem, vamos lotar mais uma vez a Arena Corinthians, né? Fazer aquela festa, empurrar o timão 100% em casa. Então aí temos aí 2 partidas para encerrar o campeonato, 2 partidas em casa. Então vamos aproveitar esse momento, despachar o Grêmio para a Série B, que é onde ele, nesse momento, merece estar, já que nesse campeonato não fez por merecer a permanência na Série A. E
Eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, espectadores, mandar um abraço para os nossos companheiros de mesa, especialmente para o nosso amigo Tite Costa, o Santista que todo mundo gosta, que amanhã é aniversário dele, pô. Amanhã Titico estará completando 33 primaveras, olha aí, né? É isso aí, parabéns, Titico, muitas felicidades, muita saúde, tudo de bom para você. E você que está aqui nos assistindo, né? Não se esqueça, né, de se inscrever nas nossas redes sociais aí, no Futebol de Fato, no Facebook, no Twitter e no Instagram, @FatoFutebol, né? E também não deixe de se cadastrar no nosso canal, o Fábio Salum de Tudo Um Pouco, curtir os nossos vídeos, se inscrever, ficar ligado em todas as novidades, né, em todas as notícias sobre futebol, sobre séries, filmes, games, gameplays, análises, reviews, tudo isso nós temos aqui no Fábio Salum de Tudo Um Pouco. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado. Tenha uma boa semana. E semana que vem nós estamos de volta com o seu, nosso Futebol de Fato.